Neste vídeo, nós queremos determinar a equação do plano tangente gerado pelas retas T1 e T2, onde T1 e T2 são as retas tangentes às curvas, que são as interseções dos planos x igual a x0 e y igual a y0 com uma superfície. Vimos isto no vídeo anterior. Então, considere a superfície dada por z igual a f de xy. Ao interceptar esta superfície com o plano y igual a y0, a interseção nos dá uma curva, que chamamos de C1, do tipo z igual a f de xy0, neste plano y igual a y0. Temos aqui a curva C1. Tangente a esta curva, no ponto P0 de coordenadas x0, y0, f de x0 e y0, nós temos a reta T1. De forma análoga, ao interceptar esta superfície com o plano x igual a x0, a interseção da superfície com este plano é uma curva, que vamos chamar de C2. Esta curva C2 é do tipo z igual a f de x0, y, no plano x igual a x0. Tangente a esta curva, no ponto P0, nós temos a reta T2. Então, estas são as retas T1 e T2 que estamos nos referindo aqui. Nosso objetivo é determinar a equação do plano π gerado por estas duas retas. Nós já sabemos que a derivada da f em relação à variável x, no ponto x0 e y0, é o coeficiente angular da reta T1. E a derivada parcial da f em relação à variável y, no ponto x0 e y0, é o coeficiente angular da reta T2. Vamos primeiro recordar como determinar a equação geral de um plano. Para determinar a equação geral de um plano, nós necessitamos de um ponto no plano e de uma direção normal, que estamos chamando aqui de V. E estamos tomando o ponto P de coordenadas x0, y0, z0. Então, se tomarmos x pertencente ao R3, nós vamos ter que x pertence ao plano π, se e somente se o vetor px for perpendicular ao vetor v. E isso significa dizer algebricamente que o vetor px escalar o vetor v é igual a zero. Aqui, só reescrevemos o vetor px e o vetor v em função de suas coordenadas. Resolvendo este produto escalar, nós temos x menos x0 vezes a, mais y menos y0 vezes b, z menos z0 vezes c igual a zero. Desenvolvendo, nós temos x vezes a mais y vezes b mais c vezes z mais menos x0 vezes a menos y0 vezes b menos z0 vezes c igual a zero. Chamando isto de d, nós vamos ter ax mais by mais cz mais d igual a zero. Então, nós temos aqui a equação do plano π. Suponha que temos dois vetores em um plano. Um vetor u e um vetor v, e eles são não paralelos. A pergunta é: como determinar o vetor normal a este plano, dado estes dois vetores não paralelos?
Para determinar o vetor normal tendo u e v vetores neste plano e que não são paralelos, basta fazermos o produto vetorial de u e v. Este vetor resultante, que vamos chamar de n, será um vetor normal a este plano. Para terminarmos a revisão, nós queremos agora saber como determinar o vetor diretor de uma reta dada. Para determinarmos o vetor diretor de uma reta dada, basta tomarmos dois pontos sobre esta reta. Vamos tomar aqui um ponto P e um ponto Q. Daí, nós temos aqui o vetor diretor para esta reta dada. E com isto, nós terminamos a nossa revisão. Voltando ao nosso gráfico, nós temos a superfície dada por z igual a f de xy, temos a curva C1, a curva C2, a reta tangente à curva C1, T1, e a reta T2, e o plano π, que é o plano gerado pelas retas T1 e T2. Nosso objetivo aqui é determinar a equação geral deste plano. Agora, nós já sabemos como encontrar a equação geral de um plano. Vamos, então, encontrar a equação geral do plano gerado pelas retas T1 e T2. Vamos primeiro encontrar o vetor diretor da reta T1. O que nós sabemos desta reta T1? Nós sabemos que ela está no plano y igual a y0. Então, temos aqui o plano y igual a y0 e esta reta T1 está neste plano y igual a y0. E nós sabemos também a equação geral desta reta, que é dada por z menos f de x0, y0 igual a derivada parcial da f em relação à variável x no ponto x0, y0, x menos x0. Esta derivada parcial dessa f em relação à variável x no ponto x0, y0 é o coeficiente angular da reta T1. Para determinar o vetor diretor da reta T1, nós precisamos de dois pontos nesta reta. O nosso ponto P0 já é um ponto que está na reta T1. Então, vamos tomar um outro ponto, que vamos chamar aqui de Q1, sobre esta reta T1, onde a coordenada x deste ponto Q1 eu vou tomar como sendo x0 mais 1. Isto apenas por comodidade. E a coordenada y como sendo y0. Como nós queremos que este ponto esteja sobre a reta T1, então vamos substituir na equação geral da reta T1, no lugar de x, vamos substituir por x0 mais 1. Isolando o z nesta equação, nós vamos ter, então, a coordenada z, que será da forma f de x0, y0, mais a derivada parcial da f em relação à variável x no ponto x0, y0. Daí, nós temos aqui o vetor diretor da reta T1, de coordenadas x igual a 1, y igual a 0 e z igual à derivada parcial da f no ponto x0, y0 em relação à variável x. Precisamos agora encontrar o vetor diretor da reta T2. Vamos encontrar o vetor diretor da reta T2. O que nós sabemos desta reta T2? Nós sabemos que ela está no plano x igual a x0, então nós temos aqui o plano x igual a x0,
e esta reta é uma reta que está neste plano. Nós conhecemos a equação geral desta reta, que é dada por z menos AF de x0 e y0 igual à derivada parcial da f em relação à variável y no ponto x0 e y0 e y menos y0. Como nós já vimos, para determinar o vetor diretor da reta T2, nós precisamos de dois pontos sobre esta reta. O ponto P0, ele já está sobre a reta T2. Então, nós precisamos tomar um segundo ponto sobre esta reta T2. Vamos chamar este ponto de Q2. E vamos tomar a coordenada y deste ponto Q2 como sendo y0 mais 1. Isto por comodidade. E vamos tomar a coordenada x como sendo x0. Quando substituímos y0 mais 1 na equação da reta T2, nós obtemos a coordenada z do nosso ponto Q2, que é da forma fx0 y0 mais a derivada parcial da f em relação à variável y no ponto x0 y0. Assim, temos o vetor diretor da reta T2, onde as coordenadas são 0, 1, derivada parcial da f em relação à variável y no ponto x0 e y0. Como nós já temos o vetor diretor da reta T1, que chamamos de U, e o vetor diretor da reta T2, que chamamos de V, então, nós já temos condições de encontrar o vetor normal ao plano π. Como já vimos, basta fazermos o produto vetorial de U por V. Daí obtemos, então, este vetor que eu estou chamando de n, que é o vetor normal, cujas coordenadas são menos a derivada parcial da f em relação à variável x no ponto x0 e y0, menos a derivada parcial da f em relação à variável y no ponto x0 e y0 e 1. Então, a equação do plano π é dada pelo produto interno entre o vetor normal e o vetor P0x, onde x é um ponto no plano π, de coordenadas x, y e z, e P0 é um ponto também no plano π, de coordenadas x0, y0, f de x0, y0. Então, fazendo este produto interno e igualando a zero, nós temos a equação do plano π, dada por z igual a f de x0, y0, mais a derivada parcial da f em relação à variável x, no ponto x0, y0, x menos x0, mais a derivada parcial da f em relação à variável y, no ponto x0, y0, vezes y menos y0. Vamos então ver um exemplo. Seja f de xy definida como sendo x elevado a y. Queremos encontrar a equação do plano tangente ao gráfico de f no ponto 1, 4 e 1. Então, nós temos nosso x0 igual a 1, y0 igual a 4 e o f de x0 e y0, ou seja, o nosso z0 igual a 1. A equação do plano tangente no ponto 1, 4 e menos 1, como nós vimos, é dada pela equação z de xy igual a f de 1, 4, que é o meu x0, y0, mais a derivada da f em relação a x no ponto 1, 4, x menos o nosso x0, que é igual a 1, mais a derivada de y no ponto x0, y0, que é o ponto 1, 4, y menos y0,
Então, vai ficar y menos 4, que é o nosso y0. Para, então, encontrar a equação desse plano, esse valor, só substituir na nossa função, nós encontramos. Nesse caso, ele já foi dado e vale 1. Então, a f de 1, 4 igual a 1. Então, nós precisamos aqui determinar quem que é a derivada da f em relação a x no ponto 1, 4, e precisamos da derivada da f em relação a y no ponto 1, 4. Então, falta determinarmos esses valores, a f em relação a x no ponto 1, 4 e a derivada da f em relação a y no ponto 1, 4. Eu não sei quem são esses valores. Vamos, então, calcular. Quando derivamos a f em relação a x, o y para nós é uma constante. Então, a derivada de x elevado a y, se y é constante, vai ficar y, x elevado a y menos 1. Substituindo, então, no ponto 4, então, vamos fazer y igual a 4 e x igual a 1, nós vamos ter 4 vezes 1 elevado ao cubo. Então, vai ficar 4 vezes 1 elevado ao cubo, que é igual a 4. Então, esse é o valor da nossa derivada em relação à variável x. Então, já obtivemos esse valor. Então, vamos agora calcular a derivada da nossa função em relação à variável y. Calculando a derivada em relação à variável y, o x para nós é constante. Portanto, nós temos, então, que essa derivada vai me dar x elevado a y ln de x. Substituindo no ponto, nós vamos ter que a derivada, então, da f em relação a y, no ponto 1, 4, vai ser igual. Então, nós temos nosso x igual a 1, y igual a 4. Substituindo aqui, nós vamos ter, então, 1 elevado a 4 ln de x, que é ln de 1. ln de 1, nós já sabemos, ln de 1 é igual a 0. Então, nós temos que a derivada em relação a y vai ser igual a 0. Então, essa é a derivada da nossa função em relação à variável y. Portanto, nós temos que a derivada, então, da nossa f em relação à variável x é igual, no ponto 1, 4, igual a 4. A derivada da f em relação a y no ponto 1, 4, igual a 0. E temos o valor da função no ponto 1, 4, que é igual a 1. Portanto, substituindo na equação do nosso plano, nós temos z de xy igual a 1, que é a nossa f de 1, 4, mais a derivada em relação a x, que é 4, x menos x0 igual a 1, mais a derivada da f em relação a y, no ponto 1, 4, que é 0, y menos y0 igual a 4. Portanto, a equação do nosso plano vai resultar em z de xy igual a 1, mais 4x menos 1. Então, essa é a equação do nosso plano. Tangente ao gráfico de f no ponto 1, 4 e 1. Então, nós temos aqui o ponto 1, 4 e 1, a função f, ou seja, a nossa superfície dada por x elevado a y, e aqui o plano tangente à nossa superfície no ponto 1, 4 e 1, dado por 1 mais 4 vezes x menos 1. Observe que o plano está tangenciando a superfície neste ponto.